Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 6 e vamos estudar hoje Gênesis do capítulo 7 até o capítulo 9, que tem por tema o dilúvio. O texto áureo vai dizer o seguinte: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis capítulo 7, versículo 23. A verdade prática diz: o dilúvio foi o juízo de Deus contra uma geração na qual o pecado extrapolou o aspecto pessoal e tornou-se estrutural e sistêmico. Bem, para nós como cristãos é importantíssimo nós considerarmos que nós estamos diante de um fato histórico. No Antigo Testamento, Jesus fala deste dilúvio, fala do dilúvio como sendo um acontecimento histórico. E vale ressaltar também que o dilúvio ele aponta para o juízo de Deus contra toda a humanidade, assim como também aponta para um redentor, aponta para uma salvação, já que a arca é tida como símbolo da redenção, como uma tipologia de Cristo, levando em conta que só se salvou quem estava dentro da arca. Isso nos aponta para a exclusividade da salvação, a exclusividade da redenção apenas através de Cristo. Assim como só se salvou quem estava dentro da arca, do mesmo modo, só pode obter salvação através de Cristo. Não tem um outro meio de se salvar. Não tem um outro nome ou outro meio que possamos ser salvos, apenas através de Cristo. E não há outro nome, também não há outro caminho. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe uma outra forma de salvação. O que nos leva até a arca, que também era a única forma de salvação naquele tempo. Daí a importância de nós estarmos convictos, de nós termos certeza de que esse de fato foi um acontecimento histórico. Porque se nós não crermos nisso, se nós transformarmos isso numa lenda, nós perderíamos toda essa simbologia que existe por trás desta história, porque aí Deus já começa revelando todo o seu plano de salvação através desse fato histórico. Então daí a importância de nós como cristãos, nós compreendermos e nós sabermos que isso foi sim um acontecimento histórico. O tópico 1 vai dizer o anúncio do dilúvio. O que também é relacionado com o relato do dilúvio são os registros fósseis e os dados geológicos. Muitos cientistas já fazem estudos a respeito disso e tem muitas informações detalhadas a esse respeito, mas certo é que existem sim evidências geológicas que provam que de fato aconteceu uma grande inundação no mundo antigo, que mudou que mudou toda a geografia, toda a geologia da Terra, de todo o planeta, na verdade. Existem já evidências para isso. Nós vamos citar aqui algumas dessas evidências, desses fatos que ocorreram, que são os seguintes. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui que nós temos fósseis de criaturas marinhas muito acima do nível do mar, o que leva à seguinte pergunta: como esses fósseis foram parar ali em lugares tão inesperados, acima do nível do mar? Segundo, temos cemitérios de animais que morreram subitamente e foram enterrados em posições grotescas que não são naturais a esses animais quando morrem. Quando um animal morre, quando ele está doente ou quando ele já sente que está nos seus últimos minutos de vida, normalmente ele se deita, tem toda uma posição que esses animais morrem. E aqui foram encontrados cemitérios, ou seja, muitos e muitos casos de animais que morreram em posições grotescas, posições inesperadas, como se eles tivessem sido pegos de surpresa por alguma avalanche de terra, por alguma avalanche de barro e que caiu ali em cima deles. Foram encontradas muitas camadas de segmentos espalhadas por grandes áreas nas escavações dos sítios arqueológicos. Existem também erosões e falta delas em muitas formações geológicas, o que leva até a teoria de que de fato houve realmente uma grande catástrofe que mudou toda a geologia e toda a geografia do planeta. Mas certo é, meus irmãos, que nós como cristãos, nós não precisamos de nenhuma evidência para que possamos crer que de fato o dilúvio foi um fato histórico, foi um acontecimento histórico que de fato ocorreu. Nós não precisamos dessa evidência para crer, mas é muito bom quando a ciência ela corrobora, ela contribui para provar que de fato isso aconteceu. O subtópico 1 vai dizer o direito de julgar.
Está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 21, que diz: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. O autor da revista, ele vai nos levar lá para Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz: de maneira que cada um de nós trará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós vai prestar conta do que fez, de suas ações, de suas decisões. Elas são sim avaliadas por Deus e nós vamos prestar conta de cada uma delas diante de Deus. Então, quando Moisés registra o julgamento de Deus sobre toda a humanidade, ele usa 4 palavras aqui para se referir a esse ato do julgamento de Deus, que são as palavras que a gente vai encontrar do versículo 21 até o versículo 23, que são as palavras: pereceu, morreu, exterminou, exterminados e extintos. Palavras escolhidas por Moisés para dizer que toda a humanidade, de todo o mundo, não escapou ninguém, a não ser aquele que foi escolhido, a não ser Noé e sua família que estava ali na arca. O dilúvio, ele veio, na verdade, como uma amostra das consequências do pecado do homem. E Moisés destaca que morreram todos os seres humanos, Morreram os descendentes de Caim, morreram os descendentes de Sete, morreram os seus filhos, porque nós já estudamos na lição anterior que essas 2 linhagens se encontraram e os setitas, que eram da descendência de Sete, se casaram com as filhas dos cainitas, que eram da descendência de Caim, e ali geraram um filho. Então morreram também todos esses filhos dessa união que levou à grande violência, que levou ao desapego a Deus, que levou ao distanciamento do Deus verdadeiro. Então todas essas linhagens, essas 2 linhagens, todos os que habitavam no planeta Terra morreram com esse dilúvio. Então Moisés vai dizer que todo mundo, que todos foram extintos, que o mundo antigo terminou debaixo das águas, não foi uma catástrofe natural. Nós precisamos entender isso, porque o texto deixa isso muito claro, que não se tratou de uma catástrofe natural, apesar de que Deus usou meios naturais para chegar até a esse dilúvio, porque ele usou as águas que ele mesmo havia criado, ele usou a chuva, ele usou as explosões dos rios subterrâneos, ele usou a explosão das águas subterrâneas. Portanto, aquilo foi um ato de Deus, foi um ato divino, foi um derramar da ira de Deus sobre a humanidade rebelde, sobre a humanidade que tinha se afastado de Deus e que não queria saber de Deus e que tinha virado as costas para ele. E o que o dilúvio representa na história da salvação? Bem, o dilúvio é a expressão dos castigos temporais de Deus sobre o mundo e aponta para um juízo eterno, para um castigo eterno. E essa não foi a última vez que Deus usou esses castigos temporais na humanidade. Nós vamos encontrar a seguir Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus por conta do seu grande pecado, do aumento do pecado. Depois nós vamos encontrar também o Egito, que foi destruído, que foi arrasado pelas 10 pragas, e Deus, ele arrasou aquele país e deixou o faraó completamente destruído. Em seguida nós também vamos encontrar Josué em um desses castigos temporais. Josué na frente do comando do povo de Israel para a conquista da terra prometida, e o povo de Israel, quando chega ali naquela terra, ele destrói 7 povos cananeus que habitavam na terra que Deus havia prometido, esses povos que há 400 anos já vinham provocando, 450 anos já vinham provocando a ira de Deus. Então Deus usa o povo de Israel como um instrumento de juízo contra aquele povo e destrói e arrasa completamente eles. Em Jerusalém também, 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Então a gente vê juízos temporais, castigos temporais no decorrer dos acontecimentos históricos que nós encontramos na Bíblia. E o próprio Jesus, ele vai profetizar que haveriam pestes, haveriam tempestades, haveriam fomes, haveriam terremotos, epidemias, pandemias. O próprio Jesus vai profetizar tudo isso. E a gente nota que tudo isso tem se encontrado presente na história da humanidade. No passado dos tempos, nas épocas e em diversos povos, nós vemos que essa profecia de Jesus vem se cumprindo e esses juízos temporais vêm ocorrendo em toda a humanidade. Então, para nós entendermos bem, existem os castigos ou penas temporais, que é o que a revista vai citar, e existem os castigos ou penas eternas. Os temporais são aqueles que a humanidade vive naquele momento ali, que são as catástrofes
seres dessa natureza que eu acabei de citar, no qual Deus aflige a humanidade pecadora, a humanidade incrédula que está se distanciando dele. E os castigos eternos ou penas eternas que a Bíblia se refere, que são o inferno, que são o lago de fogo, enxofre, e como sofrimento eterno que não tem fim, que a Bíblia também se refere. Porém, os castigos temporais, eles são apenas uma sombra, eles são apenas um vislumbre, são apenas um aviso, uma advertência a respeito dos castigos eternos. Os castigos temporários não são comparados com os castigos eternos no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Então, o dilúvio é um aviso de Deus para a humanidade. Então, nós devemos pregar que Deus é amor. Sim, nós devemos pregar que Deus é amor, mas nós também devemos pregar que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, e o homem ele não pode ignorar isto. O subtópico 2 diz: os animais também. Gênesis capítulo 6, versículo 7, que vai dizer: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus decide agora exterminar todo o homem, e não apenas todo o homem, mas ele também decide exterminar todos os animais. Lembrando que no princípio, lá no Jardim do Éden, Deus tinha dito para o homem que se ele pecasse, certamente ele morreria. E o seu pecado foi imputado, foi atribuído a toda a criação, porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e como representante de Deus sobre toda a criação, o pecado do homem atinge não somente o seu descendente, mas também todos os seres vivos, que ele nomeou, porque nós já estudamos que o fato de, no Oriente Antigo, eles acreditavam que o fato de alguém nomear algo, ou alguma coisa, ou alguma pessoa, dava autoridade sobre aquela coisa, ou sobre aquela pessoa, dava domínio, porque o homem era a imagem e a semelhança de Deus no mundo que ele havia acabado de criar. Toda a criação havia sido maculada agora pelo pecado do homem, e Deus agora resolve acabar com toda a criação. E a causa Moisés menciona no final do versículo 7, quando ele diz: porque me arrependo de os haver criado, que indica que Deus estava genuinamente indignado com tudo que aconteceu, pois a sua natureza ela não suporta, ela não tolera o pecado. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui para fazer um comentário a respeito deste último parágrafo, desta última frase que Deus fala aqui: porque me arrependo de os haver feito. Isso quer dizer que Deus havia se arrependido de ter criado o homem? Será que Deus estaria ali admitindo que ele cometeu um erro ao criar um homem? É claro que não, Deus não muda de ideia. Ao contrário, ele estava expressando a sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. Como um pai pode expressar tristeza por um filho rebelde, Deus lamentou que as pessoas escolhessem o pecado e a morte ao invés de adorar ele, de cultivar um relacionamento com ele. A reação de Deus é descrita por Moisés numa linguagem bem adequada à nossa compreensão. É um tipo de linguagem que os autores bíblicos eles usam para se referir a Deus como se ele fosse homem, para que nós possamos compreender o que eles querem dizer. Uma maneira de falar que os autores bíblicos usam para tentar nos comunicar aquilo que Deus é e faz de forma que nós possamos compreender. Por isso que eles usam experiências humanas e sentimentos humanos, inclusive nos exemplos que podemos citar quando ele diz e Deus riu, e Deus zombou, e Deus se irou, e Deus escarneceu, e Deus se arrependeu. Então, não quer dizer que Deus tenha se arrependido da mesma maneira que nós, seres humanos, nos arrependemos, porque nós nos arrependemos quando fazemos algo errado, quando cometemos algum erro. Deus é onisciente, Deus ele é santo, Deus ele não comete erros. Então, os autores bíblicos, eles usam essa linguagem atribuindo sentimentos humanos a Deus somente para que facilite a nossa compreensão, para que nós possamos entender, que Deus se comunique conosco de forma que nós possamos compreendê-lo. Até porque arrependimento não faz parte do ser de Deus. Isso significaria mais ou menos como se fosse mais uma mudança de curso, uma mudança de ação da parte de Deus. E isso sem violar, é claro, a vontade das suas criaturas e sem que elas deixem de ser culpadas pelos seus atos, sem que elas deixem de ser responsáveis pelos seus atos. O subtópico 3 vai dizer: no tempo de Deus, Gênesis capítulo 7, versículo 11, que diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então aqui Deus já tinha um tempo determinado para tudo. Ele escolheu o dia, ele escolheu o mês e ano
que aquele dilúvio viria sobre a terra. Deus já havia predeterminado tudo e tudo era no tempo dele. E nós também temos que levar em conta a grande misericórdia de Deus, porque Deus deu 120 anos para aquele povo se arrepender. Noé pregou esse tempo para esse povo teve sim uma chance de arrependimento, teve uma chance de se converter, de mudar os seus caminhos e de escolher andar com Deus, mas a gente vê que não aconteceu isso. Então, a gente, quando vê o tempo de Deus chegando, chegou a hora do dilúvio, a hora determinada que Deus havia dito que seria o dilúvio, mas a gente tem que ver que antes disso teve um tempo, teve uma chance para a humanidade se converter, o que mostra aí a misericórdia, o que mostra a bondade de Deus, e que a nossa vida não é diferente. Sempre Deus nos dá uma chance, sempre Deus nos dá um tempo. Enquanto nós temos vida, nós temos essa oportunidade de mudar os nossos caminhos, se nós estivermos em caminhos tortuosos, caminhos que não nos levam a Deus. Nós temos essa chance para que quando chegar o tempo que Deus nos chamar, o tempo certo, o tempo dele, nós estejamos preparados. Mas sempre que Deus chama alguém, sempre ele já deu um tempo, sempre ele já deu uma chance para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. O subtópico 2, o tópico 12, na verdade, vai dizer a arca. O subtópico 1 diz suas dimensões. Gênesis capítulo 6, versículo 15. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 largura e a altura de 30. Então agora Deus vai instruir Noé de como ele se salvaria dessa destruição iminente. Só que a gente tem que notar que até então, até esse capítulo 6, versículo 15, Deus ainda não havia dito a Noé como ele iria destruir os seres humanos. O que ele tinha dito era apenas, eu vou acabar com os seres humanos, mas ele ainda não tinha falado a forma que ele acabaria com isso. Mas a partir de agora, quando Deus fala para Noé construir essa arca, fica evidente que Deus vai destruir a humanidade com uma enchente de grandes proporções. E Deus agora diz como deveria ser essa arca. E a palavra arca que aparece aqui no hebraico, ela só vai aparecer novamente lá no livro de Êxodo, quando Joquebede ela faz aquela arca, ela faz aquele cesto para colocar Moisés e salvar ali a sua vida da fúria de Faraó. Então Moisés ele sabe exatamente do que ele está falando ao relatar a arca feita por Noé. E essa arca nós vemos pelas dimensões que ela tem um formato de uma caixa bem alongada, feita de tábuas de cipreste. E essa madeira chamada cipreste, os estudiosos eles não têm muita certeza a respeito de que madeira seria essa, mas provavelmente seria uma madeira bem resistente, uma madeira resinosa que é muito abundante nas montanhas da Armênia, atualmente próximas da Turquia e do Irã. E a essa altura o homem ele já havia aprendido a carpintaria, conforme nós vamos lendo o livro de Gênesis, a gente vê que o homem já havia aprendido várias funções. Então a visão que a Bíblia nos dá é que essa civilização já tinha conhecimento suficiente para fabricar um barco como se fosse um navio petroleiro e que desse todo o material necessário ali para armazenamento e para guardar os animais. E essa arca teria que ter compartimentos e teria que ter os seus andares. Imagine como se fosse um pequeno prédio com seus vários andares e nesses andares vários apartamentos. E Deus manda Noé revestir essa arca por dentro e por fora, revestir com betume. Betume no grego, que na tradução do hebraico seria a nossa palavra asfalto. Então, betume, na verdade, é uma espécie de pinche que ela é esquentada e ela é jogada ali nas aberturas, nas brechas, e quando ela seca, por assim dizer, ela vai impermeabilizar aquele ambiente, aquela arca. E esse é o mesmo processo que Joquebede fez ali na arca, no cesto, onde ela colocou Moisés para ser salvo ali pelo Nilo. É o mesmo processo que foi usado ali. Calafetou por dentro e por fora. A grande arca construída por Noé não era uma canoa. Imagine-se construindo um barco do comprimento de um campo e meio de futebol e tão alto quanto um prédio de 4 andares. O comprimento desta arca era exatamente 6 vezes maior que a sua largura, a mesma proporção utilizada pelos construtores de barcos modernos. Este enorme barco foi provavelmente construído a quilômetros de distância de qualquer porção de água e por apenas alguns homens de fé que acreditaram nas promessas de Deus e obedeceram às suas ordens.
O subtópico 2 vai dizer a sua capacidade. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 20, que diz: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dor de cada espécie virão para ti, para os conservares em vida. Nós vemos que o alvo dessa barca, dessa arca, não era navegar, mas era apenas flutuar, tanto que ela não tinha leme e ela não tinha velas. O que ela tinha eram 3 andares, era uma arca com 3 andares e ela tinha apenas uma porta. E nós vamos ver aqui no final que Deus diz: dor de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Então isso nos remete lá ao começo de Gênesis, quando Deus levou até Adão os animais para que ele os nomeasse. Novamente Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso de novo, vai levar os animais para entrar. Deus fará aqueles animais irem até Noé e entrarem ali na arca, mostrando o seu poder soberano sobre toda a natureza. Algumas pessoas, elas contestam a capacidade da arca de caber todos aqueles animais, de dar toda aquela quantidade de animais, aquelas espécies que são citadas aqui, mas os estudiosos, eles já afirmam e comprovam que sim, que caberia sim todas as espécies de animais, os pares de animais que são mencionados na palavra de Deus. O subtópico 3 está lá em Gênesis 7:10, que diz: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. São 2 lugares de onde vieram essas águas. Do primeiro lugar, conforme diz aqui na palavra de Deus, são das fontes do grande abismo, que significa os rios subterrâneos, os lençóis subterrâneos de água que Deus havia colocado ali debaixo dos céus, e que nós vemos esse relato lá na criação, no 2º dia da criação, quando Deus faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E agora esse mesmo Deus, ele pega essas águas de baixo e acontece como se fosse uma explosão, um vulcão de águas vindo daqueles lençóis subterrâneos e daqueles rios subterrâneos. É como se aqueles rios subissem, aquelas águas, elas vazassem como um vulcão de água mesmo, e elas explodissem e começassem a encher toda a terra. E o segundo aqui vai dizer que as comportas dos céus se abriram, ou seja, as águas que estavam ali acumuladas nas nuvens, elas desceram em forma de tempestade durante 40 dias e 40 noites. E essas águas que estavam nas nuvens se uniram com as águas subterrâneas dos rios subterrâneos, dos lençóis subterrâneos que vazaram ali, e elas se uniram, formando ali o grande dilúvio, se uniram para destruir tudo que havia na terra, e foram daí que vieram as águas do dilúvio. O tópico 3 diz ensinamentos, o subtópico 1 diz o Deus dos recomeços, Gênesis capítulo 8, versículo 16, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Ocasionalmente Noé enviava um corvo para fazer como se fosse um teste, para ver se a terra já havia secado, se já daria para eles saírem. Mas Noé não saiu do barco até que Deus o ordenou. Ele aguardou o tempo de Deus. Deus sabia que, embora as águas houvessem baixado, a terra não estava seca o suficiente para que Noé e sua família se aventurassem a sair. Que paciência demonstrou Noé, principalmente após passar um ano inteiro dentro daquela arca. Da mesma forma, nós devemos confiar em Deus para que Ele nos dê paciência durante aqueles tempos difíceis em que precisamos esperar. Por toda a Bíblia, Deus demonstra o seu amor e paciência para com o homem, a fim de salvá-lo. Quando pecamos ou quando nos afastamos de Deus, certamente merecemos ser destruídos por seu julgamento. Deus pune o pecado, mas a sua misericórdia, ela oferece um recomeço. E no dilúvio, somente Noé e os que estavam com ele na arca escaparam daquele mundo antigo. Sobrou somente Noé, sua mulher, os seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos, e juntamente com ele as espécies de animais e aves, para preservar a criação. Eles foram salvos pela arca e na arca que Noé preparou. Isso porque Deus escolheu soberanamente Noé para preservar toda a raça humana e o seu culto daquela geração depravada, daquela geração pervertida que havia abandonado a Deus. Somente a misericórdia de Deus, dentro do seu plano de preservar um povo para o seu louvor, para preservar a raça humana, é que Noé foi salvo. Tópico 2 vai dizer o Deus de aliança, Gênesis capítulo 9, versículo 11,
que diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Noé sai do barco, ele pisa ali em terra seca, porém uma terra sem vida humana. Porém Deus dá para ele ali uma promessa confortadora, Deus faz com ele um pacto, e esse pacto é composto por 3 partes. Na primeira parte ele diz que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio, por uma enchente. A segunda parte que ele diz que enquanto houvesse terra, as estações aconteceriam como esperado. E em terceiro lugar, ele coloca um arco-íris. Esse arco-íris ele seria visto quando chovesse na terra como um sinal para todas as pessoas de que Deus cumpre as suas promessas. A ordem e as estações da terra, elas continuam preservadas. E o arco-íris ainda nos lembra da fidelidade de Deus para com a sua palavra. Deus é fiel, eternamente fiel. E Deus estabelecendo alianças com o seu povo é um tema familiar nas Escrituras Sagradas. Como é maravilhoso nós sabermos que o nosso Deus, Ele estabelece aliança conosco. Ele ainda é a nossa salvação, e se nós permanecermos com Ele, nós seremos salvos. Se nós mantivermos o nosso relacionamento com Ele, se nós nos mantermos em Cristo, se nós nos mantermos na arca, nós seremos sim salvos do grande dilúvio, do grande juízo que vai vir sobre a terra. Temos uma aliança final feita na cruz. Como o sangue de Jesus está relacionado com a nova aliança, pela antiga aliança as pessoas não podiam aproximar-se de Deus por intermédio de um sacerdote que oferecia um animal em sacrifício pelo pecador. Depois que Jesus foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, todos podem ir diretamente a Deus por meio da fé, porque a morte de Jesus nos tornou aceitáveis aos olhos de Deus. O subtópico 3 vai dizer: um tipo de Cristo. Gênesis capítulo 7, versículo 23, que diz: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintas da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então a gente encontra desde Gênesis já Deus descrevendo o seu plano de salvação. Deus, ele revela o seu plano de salvação de forma figurativa, de forma simbólica, de forma tipológica na figura da arca, sendo ali elevada pelas águas a flutuar e salvando Noé do dilúvio que estava ali acontecendo, levando a fim todo aquele mundo antigo, todas as pessoas e todos os seres vivos daquele mundo antigo. Então, em resumo, a arca ela vai apontar para Cristo, ela vai apontar para o único que pode nos salvar. Assim como no mundo antigo, somente quem estava na arca foi salvo, no nosso mundo atual, somente quem está em Cristo pode ser salvo. Somente através de Cristo nós podemos chegar à salvação, é isso que nós aprendemos. E isso já vem sendo descrito lá em Gênesis. Olha como Deus é maravilhoso, como a Bíblia ela se interliga a todo momento. É só nós começarmos a observar que nós vemos a Bíblia se interligando. Então, nós aprendemos muito nessa lição com certeza, e nós ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de pedir ajuda do doce Espírito Santo sempre que forem lecionar, pois Ele é o nosso professor, é Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Se você acha que tem uma pessoa que está precisando ouvir esta palavra, está precisando desse estudo, envie para o WhatsApp dela, envie para pessoas, para amigos, que você vai estar ajudando o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!